Já tô aqui na nossa sala, hoje o tempo tá voando. Nós temos aqui agora um bate-papo muito interessante. A gente viu na pandemia que muita gente começou a trabalhar home office e muita gente precisou de um cantinho, se adaptar dentro da sua casa para poder conseguir trabalhar. E isso, gente, para algumas pessoas virou assim, uma rotina, né? Que até hoje tem muita gente trabalhando em casa, muita gente ainda no home office. Mas será que esse espaço é o espaço adequado para você trabalhar? Será que isso faz cair o rendimento no trabalho? Esses espaços são importantes? Vamos saber? Estou recebendo aqui a Fernanda Mourão, que é empresária. Boa tarde, Fê, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Jóia. Vamos falar sobre isso, né, Fê? Os cuidados que a gente tem que ter ao escolher um espacinho ali adequado para a gente poder trabalhar. Que a gente não pensa nisso, acho que até chegar a pandemia a gente não pensava nisso, né? Exatamente, a gente começou, teve que se virar em casa, né, e entender o que eu preciso para um espaço de trabalho. Antes ia para o escritório, já estava pronto, e aí começou a entender, né, uma cadeira, né, para não dar uma dor nas costas, para não atrapalhar, até deixar mais cansado, a mesa. Então, tem vários pontos que a gente tem que considerar. A característica do seu próprio trabalho também, né, porque cada um tem características diferentes de trabalho, então é importante a gente entender, assim como a gente também entendeu a casa, né? A casa a gente viu, muita gente arrumou, né? O mercado de arquitetura, né? Eu sou arquiteta, o mercado de arquitetura bombou porque o pessoal entendeu que, deixa eu dar um trato aqui na minha casa, né? Eu vou passar mais tempo aqui. E aí a mesma coisa para o espaço de trabalho para quem ficou em casa e fez o seu espaço Até lá. assim, que nem, por exemplo, eu não sou uma pessoa que trabalha em casa, nem o meu marido. Nós temos trabalhos, né, na rua, cada um no seu espaço, enfim, aqui, né, na TV. Meu marido tem as questões dele também. E hoje, depois desse tempo, a gente criou, querendo ou não, um espacinho ali, uma estaçãozinha que a gente deixa o computador, uma mesinha e tal. Então, até quem não tinha esse costume de trabalhar em casa, ou quem não trabalha em casa, acho que se preocupou com isso. Né? A gente entendeu que era uma necessidade ter um espaço para a gente até fazer as lives. Muita gente hoje faz live, trabalha com as lives, né? Usa disso como um recurso também. Então eu quero que você me dê aqui algumas dicas de como criar uma estação de trabalho adequada. O que eu preciso ter para criar essa estação adequada ali dentro da minha casa? O que precisa e o que não precisa? O que não pode ter que vai me atrapalhar? Eu acho que o principal, né, como eu falei, principalmente se fica bastante tempo, é a cadeira. A cadeira é um item essencial que implica na nossa produtividade também, né, no nosso bem-estar. Então, uma cadeira que tem ajustes, né, o pessoal pegou assim a de jantar, que não é preparada para isso, e aí isso gera dor nas costas, fadiga. Então, é uma questão que tem que considerar uma cadeira com alguns ajustes de altura para poder ficar na perna certinho, um braço para poder apoiar, porque a gente fica assim muito tempo, né? Quem trabalha no computador, principalmente, e aí precisa ter esse cuidado da altura. Uma mesa também com uma altura que fique adequada. E claro, dependendo do que a pessoa faz, barulho pode ser, né, super prejudicial. E aí, como dá para adaptar em casa, se você não tem um cômodo só para isso, é você colocar, estar num espaço, um canto, que você coloca um pouco mais de tecidos para dar uma abafada nos sons externos, né? E aí a gente pensando que né, em empresas, né, um espaço de escritório para a empresa, ele é bem diverso, acabou que o espaço da empresa também está virando um pouco com uma característica de casa, porque a gente não trabalha mais parado o tempo inteiro na nossa mesa, né? Não dá para ficar o tempo todo. Então, agora um sofá que você pode, às vezes, ir lá, vou ler alguma coisa, vou assistir alguma coisa, vou um pouco para o sofá, para se movimentar. Isso é muito importante também, né? Tá se movimentando o tempo inteiro. Levantar ali a cada, sei lá, 20 minutinhos. Isso. E aí, por isso que os espaços dentro da empresa estão, como eu falei, representando meio que a casa. Então, tem um sofá, tem um lugar para você fazer uma reunião mais rápida, que pode ser barulhenta, porque é mais informal. Um lugar fechadinho para você fazer uma reunião que precisa de uma concentração, para você ler alguma coisa que precisa de uma concentração. E também uma reunião, tal, que isso a gente não faz em casa, normalmente a gente está, né, só com, né, no computador.
Mas uma coisa legal também, que mesmo quem está trabalhando em casa, que existem outros tipos de espaço que ela pode ir. Mesmo que ela não tenha um escritório próprio ou não trabalhe numa empresa que tenha, um café, uma padaria para dar uma variada. Às vezes se é um dia que você pode estar um pouco mais criativo, que você não precisa de tanta concentração, andar, ir para alguns lugares também, outros lugares Os trabalhar coworkings remoto. também, não tem? Que são ali Isso. umas estaçõezinhas de trabalho que você paga ali, aluga por horas. Isso, coworking tem por hora, por dia, tem coworkings públicos também, a prefeitura aqui de São Paulo tem o TEIA. Tem agora? Tem, se não me engano, são 16 unidades pela cidade toda, são super legais, você reserva pelo site e pode ir de forma gratuita. Bibliotecas, né, se às vezes precisa, porque não é todo mundo que consegue montar uma estrutura em casa, né? Às vezes criança ou mesmo é pequeno, né? Então tem várias possibilidades de... Então é mais uma coisa de você, né, você entender quais são as suas atividades, vou precisar de silêncio, não vou, posso ir para um lugar que não tenha toda uma estrutura, como eu falei, né, a cadeira, que eu posso me movimentar, ou preciso ir num lugar mais formal e tal. E aí o coworking é uma opção boa, porque você vai lá, pega, você não precisa ter um escritório o mês todo, mas precisa fazer uma reunião importante, marca num coworking e faz. Ou, como eu falei, eu sou criativo, vou fazer um desenho, vou fazer alguma coisa, vai para outros lugares. Um outro ambiente, né? Eu Isso, sempre vejo, tem uma padaria perto da minha casa que é bem legal, e aí sempre eu vejo gente com computador, notebook lá, naquelas mesas mais do cantinho, trabalhando. Você vê que o pessoal mesmo opta por poder estar num ambiente também descontraído, né? Que eu acho que isso também faz bem para... Você acha que a produtividade dessas pessoas que elas têm menos rotina na vida, elas conseguem produzir mais? A pessoa precisa desenvolver uma autogestão, né? Ela precisa se organizar, né? Ela mesma, né? Quando a gente tem um chefe, né? Ou tem alguém, né, que já determina o que a gente tem que fazer, a gente foi treinado para isso a vida toda, né? Na escola, o que fazer, no trabalho, o que fazer. Quando a gente é ou autônomo ou mesmo tem uma rotina mais sem rotina, como você falou, aí a gente tem que determinar a coisa. Então, acho que tem uma questão do entendimento mesmo, o autoentendimento. Então, tem gente que funciona bem no caótico, né? E vai fazendo o que vai chegando. Tem pessoas que precisam se organizar e aí entender qual tipo de trabalho ela vai fazer. Hoje eu vou ter só reuniões online, então eu posso ficar no mesmo lugar. Hoje eu vou ter reunião fora e depois eu vou ter... E aí ela vai entendendo quais espaços de trabalho se adequam mais, né? O espaço, ele é para ser uma ferramenta, né? Um potencializador do espaço, né? E da produtividade, sem dúvida. Então, é prestar atenção mesmo, né? Como eu falei, a cadeira, o pessoal não dá tanta bola, até que doa muito as costas, né? Mas ela também implica na produtividade, né? A gente fica cansado mais rápido e, consequentemente, menos produtivo. Ou um espaço que está com barulho, sei lá, compra alguma coisa para tapar e aí te ajuda a concentrar mais, ser mais produtivo, né? Então, acho que é uma observação, auto-observação mesmo, entender e esses pontos mais orgânicos, assim, né? De entender o nosso corpo, se ele está bem, barulho, se a gente está conseguindo se concentrar, se o trabalho é para isso. Então é uma autopercepção, acho que a pandemia trouxe isso, né? Como a gente teve que se virar dentro de casa, a gente começou a entender o que precisa para trabalhar, né? Preciso de uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas, uma impressora, não preciso. E aí a gente foi entendendo melhor e isso implica em a gente ter um espaço mais adequado, né? Se a gente tem essa percepção, né? E até, Fernanda, as empresas perceberam também que isso, por um lado, a pessoa trabalhar em casa, financeiramente para a empresa ficou mais econômico. Sim. Né? Por exemplo, o funcionário que está lá, né, que está nessa questão do home ali, que não quer trabalhar no home, que não consegue ter esse espaço, ele pode chegar, você como empresária, né? Ele pode chegar, conversar com o seu chefe, falar, olha, não dá, para mim não dá o ambiente, ou até pedir para a empresa ajudar nessa colaboração de criar esse espaço para ela dentro da sua casa. Será que tem como chegar num acordo? Sim, tem várias empresas que fizeram isso, que fizeram tipo um kit para sua casa, como eu falei, uma cadeira, um suporte de monitor, essas coisas que... Mas se a pessoa realmente não tem espaço,
Aí eu acho que é uma questão de conversar, mesmo se a empresa está dedicando espaço, né? Se ela tem uma sede, aí ela aloca quem precisa e faz essa conversa. Tem gente que não precisa, que não quer ir, né? A maioria das empresas agora está forçando uma volta, né? Que está todo mundo falando, forçando um presencial. Mas realmente, tem uma economia considerável, assim, tanto para o espaço, para o uso do espaço, você pode diminuir a sua locação, ou você pode tornar o espaço mais diverso, como eu falei, mais parecido com uma casa, para poder adequar a vários tipos de espaço, com um sofá, com uma área colaborativa. E para o colaborador também, né? Porque normalmente, né, os escritórios eles ficam concentrados em áreas mais caras. Tá. E aí o vale refeição nunca cobre, né? O vale transporte às vezes você precisa de vários, também não cobre. Então pro colaborador também é uma economia, né? E as empresas estão tendendo a fazer, para quem fica em casa, dar uma ajuda, seja uma ajuda financeira para contribuir com a luz, né, com a internet e com essa estrutura mesmo física, como também para vale coworkings, por exemplo, que daí ele pode ir para coworkings subsidiado pela empresa. Legal. Vamos ver umas imagens que a gente tem aqui, que a Fê trouxe pra gente, acho que de alguns espaços, né, Fê? Vamos dar uma olhadinha aqui, pode colocar pra gente. Não? Não podemos? Podemos. Vai me contando aí um pouquinho aqui, espaço de trabalho com essas diversidades de mobiliários. Isso, aquela questão que eu falei. A gente começa a entender que as atividades são diferentes que a gente vai fazer no dia a dia do trabalho, né? Então, a gente tem uma planta, né? Não é só um monte de mesa para o computador. Então, tem o sofá, tem as áreas, os lounges, as áreas de descompressão, porque a gente, além de precisar se movimentar, precisa ter esse descanso, esses respiros, né? Então a própria empresa já coloca dentro do espaço. Uma vez que ela já não precisa ter mesa para todo mundo, né? Porque as pessoas estão trabalhando híbrido ou remoto, parte delas, ela consegue trazer essa qualidade para os espaços internos. Né? E aí a gente, né, pode replicar em casa de alguma forma. Né? Entendi. Então, aí, antes empresas só grandes, né? Google, só essas empresas assim, maiores que traziam esse benefício, entre aspas, né, para o funcionário. E hoje a gente vê que as pequenas, né, e médias empresas já estão se preocupando com isso também, porque ele vê que ele também aumenta a produtividade quando ele tem um espaço desse dentro da própria empresa. Sim, sim. Né? Exato. Imagina ter uma área verde assim para você. E o verde é outra questão super importante também, que traz uma, né, chama biofilia, que é uma coisa de você trazer. Você traz a natureza, deixa as pessoas mais calmas, tem toda uma teoria em cima disso, né? A qualidade do ar, tudo implica, né? Em como a gente se sente num espaço, né? Afinal, o espaço, a arquitetura é para atender o comportamento humano, né? Então, ele impacta bastante, né? Um espaço impacta bastante no nosso bem-estar e como a gente está se sentindo, né? Por exemplo, ali os cubículos, né? Que é esses lugares para você fazer uma reunião quando você está online, né? tipo uma casinha, um lugarzinho fechado, aquela ideia que eu falei de colocar alguns tecidos para poder tornar a acústica, né, melhor. Sim. Tá vendo? Como parece aquelas cabines antigas de telefone que voltaram agora pra gente fazer a reunião. Essa questão mais de concentração, né? Isso, ou concentração Eu na me reunião recordo, Fê, que eu trabalhei numa multinacional e os donos eram chineses, japoneses. E aí tinha uma área muito legal que eles fizeram pra gente lá em cima, que tinha mesa de ping-pong, mesa de bilhar, uma cozinha, aí tinham 2 sofás grandes com uma televisão. Então, durante o almoço, todo mundo ia lá jogar o ping-pong, jogar o bilhar. Eu tirei altos cochilos lá na minha hora do almoço. Sim, né? Refrescamente dá uma resetada, né? Muito legal. E ali legal. tava mostrando, né, que a gente foi mudando o formato dos espaços de trabalho também, de acordo com os equipamentos que a gente precisa, né? Isso Antes a gente tinha aquele computador de tubo enorme, de coisa, papel, um monte de papel. Agora a gente tem um laptop. Então, isso, nosso celular. E o celular, exato. Não dá, olha lá, essa um celularzinho, carregador. É isso que a gente precisa. Não precisa mais de tantas coisas, né? É uma evolução. A evolução dos espaços de trabalho, né? Eles vão dessas mesas e agora está se tornando, como eu falei, mais orgânicos os espaços, mais parecido com casa com trabalho, espaço. Então a gente está
aprendendo a tornar isso um pouco mais, né, mais humano, né? Eu acho que é importante a gente pensar também no nosso bem-estar, que consequentemente nos torna mais produtivos quando a gente está bem, né? Perfeito. Fê, eu quero te agradecer, quero que você passe os seus contatos pra gente. Obrigada por essa dica que eu acho que foi super legal. Acho que a gente não tinha parado pra pensar nisso, então agora eu acho que você vai pensar melhor aí no teu cantinho. Passa os seus contatos pra gente, por favor. Bom, eu tô no LinkedIn, sou bem ativa no LinkedIn, Fernanda Mourão, no Instagram Fê Mourão LV. E meus negócios, né, que eu tenho algumas plataformas digitais que apoiam o espaço de trabalho, é no futurolabs.com.br. Lá vão ter todas as minhas iniciativas aí de futuro do trabalho e soluções. Obrigada, Fê. Obrigada a você. Volte outras vezes pra gente falar um pouquinho mais. Claro. Tá bom? Obrigada. Sim. Pode ficar aí, pode ficar aí. Tá eu bom. Vou aqui me despedir junto com os meus amigos. Acabou! No meio. Né? Hoje esse programa foi recheado de coisas, não foi, minha gente? Foi assim, maravilhoso. Amanhã estamos de volta. Sexta-feira, mais do que especial. O que tem sexta-feira, gente? Musical. O que é que tem amanhã de música? Comida boa até dizer chega! Que delícia. E mulheres lindas, Com lógico. mulheres lindas. Então a gente espera vocês, tá bom? A partir das 15. Beijo grande! Beijo, gente! Tchau. Fica agora com Entre nós! Gabriel Nascimento.